Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo derrotado na Recopa Sul-Americana. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Independente Del Valle nos pênaltis e perdeu a Recopa Sul-Americana, o terceiro título que tinha para disputar nos primeiros 60 dias de temporada. Logicamente, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre a derrota do Flamengo e não do título do Del Valle, porque é uma questão básica do jornalismo, né? Você fala com quem o seu público mais consome. Então, até onde eu sei, eu não tenho uma muita audiência no Equador. Eu estou aqui para analisar o jogo com o viés do que aconteceu com o Flamengo. Isso não é desmerecer o Independente Del Valle, que tem um excelente projeto de futebol. Aliás, um projeto de futebol melhor que o do Flamengo, inclusive. Se você considerar tudo que o Independente Del Valle faz desde 2018, não conquistas de título, né? Conquistas de títulos o Flamengo tem mais e títulos mais importantes, mas em termos de pensar futebol, o do Independente Del Valle é muito melhor que o do Flamengo. E, logicamente, lá o título do Independente Del Valle está sendo repercutido lá na imprensa do Equador por alguém que tenha um canal lá no Equador. Então não é questão de desmerecer, palmas para o Independente Del Valle. Não é à toa que de 2016 para cá tem uma final de Libertadores, 2 títulos de Sul-Americana, título de Recopa, participações sólidas em competições sul-americanas, mas aqui eu vou falar sobre o viés aqui do Flamengo, e o viés é muito ruim. É muito ruim, apesar da gente, analisando o jogo, você vê que o Flamengo nesse jogo, vitória de 1-0 no tempo normal e após a prorrogação e derrota nos pênaltis, o Flamengo fez o seu melhor tempo sob o comando de Vitor Pereira, que foi o primeiro tempo no Maracanã, quando o Vitor Pereira opta ali por um 3-4-3, quando o Flamengo teve a bola ali, ele optou ali por um 3 zagueiros, com o Thiago Maia como zagueiro pelo lado esquerdo, liberando o Varela e Ayrton Lucas, e tendo um trio de ataque na frente, né? Gabigol, Arrascaeta e Pedro, e o Flamengo fez o seu melhor primeiro tempo, ou o seu melhor período de um tempo sob o comando do Vitor Pereira. O Flamengo jogou muito bem. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, teve pelo menos 4 chances claras de gol, 2 bolas na trave, uma finalização muito perigosa do Pedro, uma finalização muito perigosa do Varela, que o goleiro salvou. Então, assim, o Flamengo teve muitas oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo, não sofreu tanto defensivamente, as transições funcionaram um pouco melhor, graças também a uma atuação muito ruim do Independente Del Valle. Para quem conhece o time do Del Valle, o Del Valle fez uma partida muito ruim no Maracanã do ponto de vista técnico, do ponto de vista de acerto de jogada, do ponto de vista de tomada de decisão. Muito ruim. O segundo tempo, quando o Flamengo justamente se mandou para o ataque e se mandou morto fisicamente, o Del Valle poderia e deveria ter matado o jogo ainda no tempo normal. Tamanha a quantidade de espaços e tamanha a quantidade de bolas perdidas ou cruzadas de qualquer jeito e que geraram contra-ataques. Mas o Independente Del Valle esteve muito mal nesse jogo, por isso que foi para os pênaltis. Mas se você analisar, o Flamengo jogou um primeiro tempo bom, mas num geral a sensação que fica o trabalho do Vitor Pereira, o trabalho dos jogadores e do Vitor Pereira, né? Não dá para você excluir os jogadores, ele não anda, ele não evolui, ou evolui muito pouco. Por que isso? Como eu coloquei no título do vídeo, são quase 30 com 28, 58, ele se representou começou dia 4, enfim, vou arredondar, 55 dias de trabalho. 3 títulos perdidos, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, com o Mundial de Clubes com o detalhe de não ter chegado à final, né? Porque se você falar, se perdesse o título para o Real Madrid, ok, era normal mesmo perder, mas perdeu sem chegar à decisão e perdeu a Recopa dentro de casa com 71 mil pessoas no Maracanã. Então, se você observar, é preocupante, não apenas pelas derrotas dos títulos,
Porque se você olhar, o Flamengo perdeu o Palmeiras, um jogo de trocação ali, embora, como disse aqui no canal, o Palmeiras tenha jogado melhor do que o Flamengo para mim, na minha análise, o tempo todo. Foi uma trocação ali, 4-3, poderia ter, enfim, o Flamengo poderia ter ganho, poderia ter. E o jogo contra o Independente Del Valle foi para os pênaltis. Embora o Del Valle tenha sido muito melhor que o Flamengo em Quito, consideravelmente melhor em Quito do que o Flamengo foi melhor que o Independente Del Valle no Maracanã. Mas não é esse o ponto. Além da perda dos títulos, e que traz uma pressão, sim, traz um incômodo, sim, você tem um time que não evolui. E quando eu digo o time não evolui na parte física. É preocupante como o Flamengo morreu no segundo tempo. O Flamengo morreu, definhou no segundo tempo. Não evolui em parte tática. Se você observar o Vitor Pereira nesses 55 dias de trabalho, ele já jogou num 4-4-2, parecido com o que jogava o Jorge Jesus. Ele já jogou com um losango parecido com o que fazia o Dorival Júnior. Ele acabou de jogar num 3-4-3, que, num geral, funcionou no primeiro tempo, mas com a queda física não funcionou nada no segundo. Os jogadores estão num momento muito ruim, alguns jogadores num momento muito ruim técnico. O Arrascaeta, apesar do gol, muito mal no jogo. O Everton Ribeiro fez o primeiro tempo muito bom, no segundo tempo muito abaixo. E parece que eles estão meio sem conseguir entrar em ritmo de competição. Você vê isso, e para mim acho que ficou muito claro isso, como um garoto de 17 anos, como Matheus Gonçalves, quando entrou no jogo, entrou chamando a atenção de como ele entrou num ritmo muito maior do que os outros. E você tem alguns problemas importantes no time que não conseguem ser resolvidos. O Pedro, um dos centroavantes, um dos atacantes mais letais do Brasil, praticamente não consegue ser inserido no jogo. Pedro participa pouquíssimo do jogo, pouquíssimo. Se você observar, tanto para construir, que não é muito a dele, quanto para finalizar em condições. O Gabigol fica correndo de um lado para o outro, parece que ele está fazendo isso de forma intuitiva. Parece que ele está fazendo isso assim, deixa eu ver, onde é que eu vou estar aqui? Vou estar na esquerda agora? Acho que aqui está melhor. Assim, algo completamente aleatório. O Arrascaeta, mal. O Everton Ribeiro, esse alterna. Alguns bons jogos e outros jogos não tão bons. Aí você tem o Vidal, esse voltou ao time titular jogando bem. E você tem o Ayrton Lucas, que está jogando bem. Talvez seja a melhor novidade do Flamengo no ano. Então, assim, se você analisar o saldo que o Flamengo sai dessas 3 perdas de título, é um saldo preocupante demais. Porque o Flamengo não só perdeu os títulos, como o Flamengo não tem um visual de evolução de time. Tanto o Everton Ribeiro quanto o Vitor Pereira, na entrevista coletiva, eles bateram muito na tecla da evolução do time, como se tivesse sido uma evolução gigantesca. Não foi. O Flamengo fez 45 minutos bons. Ponto. Não mais do que isso. Se a evolução se der nesta velocidade, o Flamengo vai ficar pronto no fim do primeiro turno. E no fim do primeiro turno, se você seguir essa escala de evolução tão lenta assim, em 55 dias de trabalho, o Flamengo só subiu a ponto de jogar bem, e olhe lá, num primeiro tempo contra o Independente Del Valle, essa curva de evolução, ela é uma curva de evolução que vai deixar o time pronto lá no fim do primeiro turno do Brasileiro. E aí já acabou o ano, que já foi o primeiro turno, jogando nesse futebol, preocupante. E aí já foi a fase de grupos da Libertadores, não sei que grupo o Flamengo vai cair, ainda tem que ver o sorteio, mas jogando com esse futebol, vale lembrar, a gente bate muito nos jogos contra Palmeiras, Al Hilal e Al Ahly no Egito, e os jogos com o Independente Del Valle, que foram as competições internacionais ou competições nacionais e internacionais que o Flamengo acabou perdendo. Mas você tem que falar atuações ruins do Campeonato Carioca.
com o time titular, não ganhou do Madureira. Ganhou de 1-0 do Boa Vista, sofrendo. Ganhou de 3-1 do Volta Redonda, com o Volta Redonda jogando melhor do que o Flamengo. Então, assim, a curva de evolução é uma curva lentíssima e não entendi o Vitor Pereira e o Everton Ribeiro e outros jogadores na zona mista se escorarem como se a evolução tivesse sido gigantesca. Não foi. São muitos problemas para resolver, em especial na parte física. Ontem, o Flamengo, e a prova de que esses problemas precisam ser resolvidos, inserir o Pedro, achar uma função lógica para o Gabigol, o Arrascaeta subir de produção, o Everton Ribeiro subir de produção, o Varela conseguir jogar. Ontem quase fez um gol, mas uma partida muito ruim. A prova disso é que o Flamengo, tendo quase 70% de posse de bola, o Flamengo cruzou 71 bolas no jogo. Vou repetir, para você não achar que... 71 no jogo, com prorrogação. Você fala, mas tem prorrogação, tá bom. No tempo normal, se considerar só os 90 minutos e os acréscimos, o Flamengo cruzou, levantou na área do Independente Del Valle 59 bolas. Tudo bem que o gol do Flamengo saiu na 59ª bola levantada, a única bola levantada que passou, né? Uma fatiada do Gabigol pro Cebolinha e daí pro Arrascaeta. Mas 59 bolas mostra que você tem a posse, que o time do Flamengo vai ter a posse, que é um time disso, e você não sabe o que fazer com a bola. Aí nessa, rifa, fatia a bola na área e ia consagrando a defesa do Independente Del Valle. Então, assim, a perda dos títulos é péssima, perdeu os 3 títulos que disputou, né? Um deles, o Mundial, nem chegou a disputar o título, mas não conquistou. E tão grave quanto perder os títulos é ver que o time não evolui. E o detalhe, não vai ter tempo para treinar. Não vai ter que evoluir rápido, vai ter que evoluir muito mais rápido, sem tempo para grandes coisas, a não ser que seja eliminado logo na semifinal do Campeonato Carioca. Se for eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, vai ter aí, 3 semanas de tempo livre. Mas aí é aumentar o fracasso, né? Porque se o Flamengo for a decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo não vai ter tempo livre para treinar, vai ter que fazer isso. Vai ter que melhorar, vai ter que evoluir de verdade, não evoluir um tempo para jogar bem contra o Independente Del Valle, sem tempo para treinar, sem muito espaço, com a cobrança, com a sensação de fracasso, enfim, uma situação muito complicada. O trabalho do Vitor Pereira, que tem culpa no cartório, não é só dele, acho que a diretoria tem grande culpa, como falei aqui no vídeo da eliminação para o Al Hilal, mas o trabalho dele patina, o trabalho dele não evolui. E aí realmente eu não sei o que vai ser feito, o que o Vitor Pereira vai conseguir fazer. Quero te ouvir. Fim de semana tem Vasco, no meio de semana tem Fluminense. Então, assim, uma sequência dura de 2 times que estão bem na temporada. O Vasco mais recentemente, o Fluminense basicamente no todo da temporada. Enfim, desafios grandes aí, tanto de reta final de Carioca, quanto para começo de Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, resto ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.